Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Quero pensar nessa manhã sobre a abrangência do discipulado. Nós temos falado sobre esse tema, sobre essa realidade, e temos orado ao Senhor e convidado a igreja a orar para que no nosso meio se estabeleça um movimento contínuo de discipulado em todos os níveis de ministério da igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós vimos nessa manhã de uma forma muito clara como Deus deseja que a igreja faça discípulos, né? Tatiana treinando os seus meninos para adorar ao Senhor, o Rony ensinando-os no caminho do Senhor, e nós vamos pensar sobre isso, e temos refletido sobre isso na presença de Deus. Deus nos chamou em Cristo, pela misericórdia de Deus, para sermos seus discípulos. Ser discípulo, discipulado é o ato de seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Mas para nós podermos ajudar alguém a seguir a Jesus, nós temos que ser discípulos de Jesus, né? E esse é o chamado principal da nossa vida, fomos chamados por Deus em Cristo. Mas eu queria pensar nessa manhã sobre onde o discipulado deve acontecer, em que níveis, em que ambientes, em que esferas do ministério cristão o discipulado deve acontecer. Então é sobre isso que nós vamos refletir. Vamos ler o texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 14. Diz assim a Escritura: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Onde o discipulado deve acontecer? Em casa. Talvez primeiro pensamento que vem à nossa mente,
talvez nos lembrando lá de Deuteronômio capítulo 6, uma ordenança divina lá na lei de Moisés, ensina a criança, inculca, andando pelo caminho, assentado na sua casa. Então o discipulado, pensando na abrangência, ele se restringe à família. Não, pastor, o discipulado, ele acontece na igreja, na esfera da comunidade, quando alguém, por exemplo, toma uma decisão por Jesus, e aí nós separamos um material específico, e nós fazemos um acompanhamento com ele, dando a instrução dos primeiros passos na vida cristã. Isso é discipulado e fica por ali mesmo. Ou talvez o discipulado deva acontecer nos pequenos grupos de comunhão, quando nós nos reunimos durante a semana com um grupo pequeno e cuidamos ali uns dos outros e nos encorajamos, ali que deve ser o discipulado. Ou então a gente pode pensar, o discipulado acontece quando nós cruzamos as fronteiras, atravessamos o oceano, vamos para outro país, vamos para um outro estado. O discipulado, ele deve ser praticado e desenvolvido nas missões transculturais, ou no mundo, no geral, né? No ambiente de trabalho, lá onde você estuda, na sua faculdade, na escola, na vizinhança. Qual é a abrangência, então, do discipulado? Irmãos, nós temos aprendido da palavra, ao consultarmos a Escritura, que todas as respostas estão corretas. Ou seja, se nós cremos que o discipulado é o ato de seguir a Cristo, e por consequência o ato de ajudar alguém a seguir a Cristo, seja na evangelização daqueles que estão ainda se aproximando do Evangelho, ou seja, quando nós ajudamos alguém que já creu em Jesus Cristo a dar um passo adiante na fé cristã, ali se dá o discipulado, em todas as esferas do ministério cristão. Paulo chama isso de aprender a Cristo, né? Na quarta-feira nós refletimos sobre isso, como é que os aprendizes de Cristo aprendem, e nós vimos através da palavra, né? Nós vimos aquela jornada entre imitador e modelo, né? É o progresso espiritual que precisa acontecer. E eu gosto dessa expressão que Paulo usa em Efésios 4, 20 e 21, não foste assim que aprendestes a Cristo, né? Porque acima de tudo nós estamos aprendendo uma pessoa, somos aprendizes de Jesus, somos discípulos de Cristo. Para que haja discipulado é necessário haver um mestre e um seguidor. No nosso caso, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E eu quero então, nessa manhã, tomar o exemplo de Timóteo como referência para refletirmos um pouco sobre a abrangência do discipulado. Olhando para o texto, nós vamos perceber que na vida de Timóteo, o discipulado se deu inicialmente no ambiente familiar. Eu queria que você pusesse os seus olhos novamente no versículo de número 5. Vejam que o apóstolo Paulo, que tinha uma relação muito próxima de Timóteo, a ponto de chamá-lo de meu filho amado, né? Lá no versículo 2, em algum momento da vida de Timóteo, Deus permitiu que Paulo cruzasse o seu caminho, e ali Deus usou o apóstolo Paulo para ajudá-lo na sua jornada, né? Mas, curiosamente, o discipulado na vida de Timóteo começou no ambiente familiar. No versículo de número 5, Paulo diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Na versão transformadora diz: na sua fé sincera, na sua fé sem fingimento. Agora Paulo também vai mostrar de onde vem essa fé sem fingimento que Timóteo manifestou na sua vida. Ele diz: a mesma que primeiramente, percebam, primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Timóteo aprendeu com a sua avó Lóide.
Imagine, por exemplo, essa senhora separando um tempo no seu dia, chamando esse jovem, esse menino ainda, e dizendo: olha, nós vamos agora ouvir um pouco sobre o poder de Deus, sobre o Deus Criador. Timóteo, hoje eu vou contar para você, narrar a redenção do nosso povo, como é que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Ela foi ensinando, a avó e a mãe, apresentando a ele o caminho do temor ao Senhor. E é aqui nessa esfera, no ambiente familiar, que o discipulado deve se iniciar. Estou falando para você que conhece o Evangelho. Obviamente, há pessoas que não cresceram nesse ambiente, mas se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, você precisa ter no seu coração a convicção de que o discipulado começa em casa. Nós não podemos perder esta oportunidade. E quando nós chegamos no capítulo 3, no versículo 15, naquele capítulo, nesse texto que é absolutamente importante, porque nos fala da preciosidade da palavra, né? Toda a escritura inspirada por Deus no verso 16, mas no versículo 15, Paulo diz a Timóteo: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Que privilégio de Timóteo! Desde a infância, ele conheceu o caminho da salvação, e o texto é muito claro, da salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação de uma vida apresentada na palavra de Deus, ela se dá pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Por que que nós precisamos de um Salvador? Porque nós somos pecadores. Qual é a essência do pecado? Rebelião contra Deus. Os nossos pais declararam independência lá no Éden. O Senhor disse: olha, tudo isso aqui foi criado para vocês desfrutarem na minha presença. Vocês foram criados para a minha glória. Mas eles acreditaram que poderiam ser iguais a Deus. Alguém disse que Adão perdeu a distância entre ele e Deus. Quando nós perdemos essa distância, amados irmãos, a nossa vida vira um caos. E aí foi isso que aconteceu. Mas naquele mesmo capítulo terrível, capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, o Senhor profetizou que enviaria alguém para resolver o nosso maior problema. O nosso maior problema não é a pandemia. O nosso maior problema não é a questão financeira. É que nós nascemos separados de Deus, e se nós não experimentarmos o que a Bíblia chama de conversão, novo nascimento, operada pelo Espírito Santo, essa separação será eterna. Mas graças a Deus que não precisa ser assim, porque Deus entrou na história através do seu Filho amado. E é isso que Paulo está dizendo: Timóteo, desde a infância, você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A fé salvadora é a fé em Jesus Cristo, no Salvador. Não é fé, qualquer fé, é fé em Jesus Cristo, é fé no Salvador. Então perceba, irmãos, que na experiência de Timóteo, o foco de sua avó e de sua mãe estava na apresentação do plano da salvação. Elas entenderam que era muito importante para ele, na sua formação espiritual, na sua vida, ele aprender o caminho da salvação em Jesus Cristo. Mas além desse aspecto importante da jornada do discipulado, ele aprendeu como viver essa fé em Cristo. Então por isso que nós precisamos entender que o discipulado é uma jornada na nossa vida. O texto desse ano vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei um processo. E nós precisamos entender esse processo. E quando nós chegamos aqui no capítulo 1, o texto que lemos, no versículo 5, Paulo diz que admirava a fé sem fingimento de Timóteo, que ele viu ser experimentada, vivenciada na vida da avó e da sua mãe. O que isso significa? Que aquela mensagem que elas ensinaram para ele,
tinha conexão com a vida delas. Por isso ele manifestou uma fé sem fingimento, uma fé genuína, não uma fé de domingo, não uma fé de templo, não uma fé de culto, mas uma fé em Jesus no dia a dia, que tem conexão com a nossa vida. Como é que isso se deu? Com o testemunho. A sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd. Como é que uma fé habita numa pessoa e ela é observada? Com o testemunho, com os atos de fé. Como a Tatiana falou aqui, não adianta eu dizer para os meus filhos: olha, estar na casa do Senhor, estar na presença de Deus, louvando e adorando é importante, vocês vão, eu fico. Não, é estar junto, é transmitir com a vida. Eu sempre disse: quando é que as minhas filhas iriam aprender que ler a Bíblia é importante e orar é importante? Quando elas me virem lendo e orando. Na sua formação, obviamente, hoje elas já caminham pela graça de Deus, mas irmãos, nós precisamos apontar o caminho. Isso é discipulado, é quando você ajuda uma pessoa a dar um passo além na sua vida cristã. Os jovens vão se reunir hoje, os adolescentes vão se reunir hoje, eles vão dar um passo além, porque a palavra vai ser anunciada. Nessa manhã Deus está nos dando a oportunidade de avançarmos na nossa caminhada cristã, não por minha causa, mas por causa da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então nós aprendemos aqui, irmãos, nesse texto, que no ambiente familiar, obviamente que se aplica em todas as esferas da nossa vida, mas sobretudo na família, essa fé sincera, essa fé sem fingimento, ela só pode ser autenticada com o testemunho. Fico imaginando a vovó Lloyd e a mamãe Eunice contando as histórias bíblicas para Timóteo, falando das intervenções de Deus na história e vivendo uma vida completamente contrária àquilo que elas ensinavam. Qual é o impacto que haveria na vida de Timóteo? Eu queria compartilhar com vocês nesse momento um vídeo bem rápido que eu pedi a uma pessoa, um jovem ligado à nossa comunidade, que experimentou isso na sua infância. A sua avó, que é da nossa igreja, contava histórias para ele. E eu queria estimular nessa manhã, junto com o Ministério Infantil da igreja, as vovós da nossa comunidade. Nós estamos chamando isso de Projeto Lloyd, que pode se estender a Eunice também, né? Talvez você diga: eu não estou podendo fazer muita coisa nesse tempo, mas eu queria lançar um desafio para as nossas avós, não só as avós biológicas, né? Nós temos avós do coração também na nossa igreja, a que você possa contar as histórias bíblicas para o seu neto, talvez no seu caso até para bisneto. Nós precisamos resgatar isso, porque isso está na Escritura. Eu queria que a gente ouvisse uma palavrinha bem rápida, desafiadora, do Daniel, para nos abençoar nessa manhã. Olá pessoal, eu me chamo Daniel, eu sou neto da dona Gina do seu Eldo. Eu estou aqui para contar um pouquinho da história que eu tenho com minha avó. Eu me lembro que desde bem pequeno minha avó parava para conversar comigo sobre a palavra e eu sempre fiquei muito animado com isso. Dentre várias historinhas que ela me contou, a que mais me marcou foi de Davi e Golias, na qual o menino humilde, jovem, ele foi capaz de derrotar um gigante, sendo inspirado por Deus naquele momento. Assim que minha avó me contou, eu me recordo que eu fiquei extremamente animado em ter a ousadia que Davi teve. E com isso eu queria animar as vovós, os vovôs e os parentes em geral a dedicarem uma parte do seu tempo para conversar com as crianças sobre as histórias da Bíblia, sobre a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que isso irá render muitos frutos na caminhada cristã delas.
Glória a Deus. Está lançado o projeto Lloyd. Eu gostaria de desafiar aí as vovós, o pessoal que está em casa lá, que ajudasse as vovós a gravarem histórias para a gente poder ter também nos nossos canais, mas eu queria que você fizesse isso, separasse um tempo e entendesse a importância desse ato. Assim como na vida de Timóteo, assim como na vida de Daniel, e a gente estava conversando sobre isso, e eu e a Graciana nos lembramos que a Gina sempre contava as histórias bíblicas para ele, e talvez há muitos aqui, que estão sentados aqui nessa hora, ou em casa, que vão se lembrar disso, daqueles momentos que a sua avó, né, talvez o seu avô, ou a sua mãe, essas pessoas pararam e investiram em você. Irmãos, é o que nós vemos aqui na palavra. Percebam que esse menino, que ama o Senhor hoje, aprendeu desde pequenininho as histórias da palavra de Deus. Então, qual é a abrangência do discipulado? Primeiramente, na experiência de Timóteo, aconteceu, se iniciou no ambiente familiar. Mas nós vamos observar que na vida de Timóteo, a jornada do discipulado avançou, e nós veremos agora essa verdade no ambiente da comunhão no corpo de Cristo. Percebam no versículo de número 6, no verso 5, nós vimos Paulo falar da esfera do lar, do convívio com a avó e com a mãe, mas no versículo 6, Paulo vai lembrá-lo de uma experiência que ele teve no ambiente da comunhão, que ele teve, Timóteo no caso, no ambiente da comunhão. E a palavra diz: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Vejam, irmãos, que na vida de Timóteo, o discipulado ou ser aprendiz de Cristo não se deu somente no ambiente familiar, nem foi restrito somente aos primeiros passos da vida cristã, quando ele aprendeu o caminho da fé em Jesus Cristo, mas essa mesma mensagem continuou tendo aplicação na sua vida, à medida que ele crescia, à medida que ele amadurecia no ambiente da comunidade. E aí nós vamos ver Paulo dizendo que em algum momento, em alguma altura da vida de Timóteo, ele recebeu a imposição de mãos. Ele recebeu palavra profética, né, no outro contexto aqui, no contexto, até mesmo em relação ao chamado dele, né, mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério, o reconhecimento do seu chamado. Isso aconteceu na vida de Timóteo. E aí nós vamos ver a sabedoria de Deus. Aquilo que o próprio Paulo diz aos Coríntios, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A avó e a mãe começaram o trabalho, e aí dentro da sabedoria de Deus, Deus permitiu que Paulo cruzasse o caminho de Timóteo, e aquela mensagem, a mesma mensagem, o Evangelho não muda, né? O que vai acontecer são as aplicações e as implicações do Evangelho no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Como é que você lida com seus pais, como é que você lida com o sexo oposto, como é que você lida com o dinheiro, são as aplicações do Evangelho, mas a palavra é a mesma. Desse Evangelho poderoso que nos tirou da morte para a vida, que Paulo diz aqui, que Jesus destruiu a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade, verso 10, mediante o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, é a obra de Cristo. Por isso, foi muito importante o discipulado começar na família, mas também avançar, e Paulo foi um instrumento de Deus para que o seu filho na fé tivesse uma experiência real com o Espírito Santo. Paulo diz: por esta razão, ou seja, dessa fé já está presente na sua vida, uma fé sincera, uma fé fundamentada em Cristo, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E é interessante que não ficou somente numa experiência particular com Paulo, mas percebam no capítulo 2, versículos 1 e 2, que o discipulado se dava também numa esfera maior da comunidade.
E Paulo diz assim: tu, pois, filho meu, 2 Timóteo 2, 1 e 2, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nesse Jesus que você aprendeu da sua avó e da sua mãe, fortifica-te na graça que há nele, e o que de minha parte ouviste. Vejam, irmãos, o discipulado sendo estabelecido, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, não foi num quarto fechado, entre só Paulo e Timóteo, não, entre muitas testemunhas, através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então nós percebemos aqui que o discipulado começou em casa, mas também se desenvolveu na comunidade, nesse relacionamento pessoal, em que um discípulo mais maduro transmite informações. Aconteceu, por exemplo, na vida de Apolo, em Atos 18, Priscila e Áquila ouviram-no pregar com intrepidez, mas ele precisava conhecer mais, com mais exatidão sobre o reino. Eles trouxeram-no para perto, ensinaram coisas novas para ele pôde ir mais longe. Toda vez que você ajuda alguém a dar um passo a mais, você está discipulando essa pessoa na sua caminhada. Toda vez que nós nos encontramos num grupo pequeno, quando nós nos encorajamos pela palavra, nós estamos discipulando. Então, amado, você faz parte desse processo, em nome do Senhor Jesus. Terceiro lugar, vimos que o discipulado começou no ambiente familiar, se estendeu à comunidade, no ambiente da comunidade, mas eu queria destacar também o discipulado como uma cultura natural no ministério da igreja. Por isso Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 1,8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. O testemunho que você recebeu, Timóteo, que você recebeu da sua avó, da sua mãe e de mim, não te envergonhes dele, leve adiante. Precisa fazer parte de uma cultura natural do ministério da igreja. Essa mensagem não pode parar em você, meu irmão. Essa graça maravilhosa que te alcançou não pode estancar em você. Você precisa ser instrumento dessa graça, levando essa mensagem, porque dentro da grande comissão existe esse elemento fundamental que é a proclamação. Em Lucas 24, que é o texto paralelo de Mateus 28, geralmente quando a gente pensa na grande comissão, a gente vai para Mateus 28, mas Marcos 16, João 20, Atos 1,8 e Lucas 24, Jesus está falando da mesma coisa. Os evangelistas estão registrando conforme o Espírito Santo os conduzia, e Lucas nos diz algo muito interessante: aquilo que era necessário, aquilo que é essencial, Jesus ensina para eles. Lucas 24, no versículo 44 em diante, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava, uma outra versão diz, era necessário. O que era necessário? O que importava? Primeiro, se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está dizendo o seguinte: a Bíblia, a Escritura, lei de Moisés, profetas e salmos é o que havia de Escritura, é o Antigo Testamento. Jesus está dizendo, a Escritura aponta para mim. Por isso é importante nós entendermos. Você vai contar a história de Davi para o seu filho, Davi e Golias, você vai contar a história do Mar Vermelho se abrindo, você precisa sempre conectar com Cristo, porque eles são instrumentos para que o propósito de Deus chegasse até Jesus. Por que Deus chamou Abraão? Para, através de Abraão, formar um povo, para, através desse povo, trazer o Messias para a história. Então Jesus está dizendo, você vai ler a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, o nome que você quiser usar, eu estou lá. Você vai para Deuteronômio 18, Moisés diz, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvir. Jesus é esse profeta. Você vai para Números 21, por exemplo, o povo murmura contra Deus, e aí o Senhor envia serpentes abrasadoras entre o povo, aí Moisés
começa a clamar ao Senhor, o Senhor manda levantar uma serpente de bronze, e todo aquele que mirava aquela serpente sarava. Aí você vai para João capítulo 3, versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Tudo passa por Jesus, os profetas e os escritos, né? Tudo aquilo que não era lei, nem os profetas, eram os escritos ou os salmos. Aí Jesus, diz o verso 45, lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Que escrituras? Lei de Moisés, profeta e salmos. O Novo Testamento está sendo formado ainda. E aí ele diz assim, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia. Nós estamos aqui hoje celebrando aquele que venceu a morte. Mas ele diz ainda, e que, verso 47, em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Nós fomos chamados, irmãos, a fazer discípulos em todas as nações. Mas o conteúdo aqui a ser anunciado é que se pregasse arrependimento para perdão de pecados. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, que exalta a Deus, exalta a obra de Cristo e abate o homem. Esse homem do nosso tempo que acha que não precisa de Deus, que pode viver bem sem Deus, não pode se autossalvar. Nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos ser quebrantados pelo Espírito Santo. Por isso Paulo diz que é necessário haver uma cultura. Ele está estimulando a Timóteo, aquilo que você recebeu, você não deve se envergonhar, você precisa levar adiante. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, 2 Timóteo 1,8. Mais ainda, no capítulo 2, de uma forma mais clara, Paulo diz no verso 2, o que de minha parte ouviste, vejam, primeira geração, Paulo, o que de minha parte ouviste, mas não só dele, através de muitas testemunhas. Então Paulo falando e muitas testemunhas, segunda geração, Timóteo, ouvindo o que de minha parte ouviste, faz o quê? Guarda para você. Não vou contar para ninguém, encontrei um grande tesouro, vou guardar para mim. Não, ele diz aí, isso mesmo o quê? O testemunho que você aprendeu, a fé não fingida que a sua avó te ensinou, que a sua mãe te ensinou, a experiência que você teve pela graça de Deus através da minha vida, o Espírito Santo que veio sobre você, reavives o dom de Deus, anuncia o Evangelho, passa para frente. Aí a terceira geração, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, que façam o quê? Para instruir a outros. Meu irmão, onde é que isso vai parar? Quando a última pessoa se converter. Quando a igreja for arrebatada. É um trabalho que não tem fim. O ministério da igreja só termina com arrebatamento. E tem crente que está se preparando para evangelizar depois do arrebatamento. Não precisa mais, né? Pastor, no céu eu vou orar pelos enfermos. Não tem um doente lá em cima. Corpo glorificado, meu irmão. Não precisa orar por ninguém. Não, pastor, estou me consagrando. Lá no céu você é uma tocha viva. Apareceu uma dor de cabeça, eu vou repreender. Meu irmão, pode ficar descansado. Lá não precisa. Não, pastor, eu estou me consagrando, estou fazendo vários cursos, eu vou evangelizar no céu, né? Quem está lá já foi evangelizado. Não precisa. É aqui e agora, na história. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Tem lá a sua netinha, conta a história para ela, né? Você que é a vovó Lloyd, mas se tiver um outro vovô também, com outro nome, conte a história, aproveite a oportunidade. Você que é mãe, eu sei que tem afazeres, agora a Tatiana falou aí, né? A mãe voltou a dar aula, né? Matemática é um problema, literalmente, né? E aí chega aqueles problemas, você está se desdobrando, mas não deixe de falar a palavra do Senhor com seu filho. Timóteo foi alcançado pela graça de Deus, ouviu o Evangelho e respondeu com a atuação do Espírito Santo em arrependimento.
tornou-se um discípulo de Jesus e foi chamado a fazer outros discípulos. Quem é um discípulo de Jesus? É um homem, uma mulher, pecador, pecadora, que ouviu a voz de Cristo, o Espírito Santo operou arrependimento e gerou fé, e nós cremos em Jesus. E a partir desse momento você já é um discípulo de Cristo, já é chamado a fazer discípulo, a contar essa história, passar essa história para frente, adiante. Irmão, não é nada complicado. O problema é que nós terceirizamos esse serviço. Nós achamos que quem faz isso são os líderes da igreja. Eu não posso fazer isso, pastor. Não tenho formação nenhuma teológica. Meu irmão, se você é discípulo de Jesus, se você tem a vida de Deus em você, o Espírito Santo está na sua vida, você creu no Evangelho, conta a tua história, se aprofunde na leitura. Nós vamos ver agora alguns desafios para quem quer obedecer esse chamado, mas não se afaste desse propósito, porque certamente o nosso adversário vai colocar uma série de obstáculos, como no caso de Timóteo. Por que Paulo está dizendo aqui, reavives o dom de Deus que é em você, não te envergonhes do Evangelho? Porque ele era tímido, ele tinha limitações como eu e você temos, mas nada disso o impediu, nem mesmo a sua mocidade, a sua juventude. Paulo diz isso, ninguém despreze a tua mocidade, o fato de você ser jovem, nós temos aqui um jovem pregador na igreja, não tem que se envergonhar não, pastor, vou esperar fazer 50, igual eu vou fazer agora, eu já estou caminhando para a reta, meu irmão, para a reta do arrebatamento, ou da partida. A gente tem que ver essa juventude sendo movimentada em nome de Jesus. Mas Paulo diz uma coisa, ninguém despreze a sua mocidade. Antes, como é que isso não vai acontecer? Se você for um padrão, se você for referência, exemplo. Não é ser impecável, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas você tem vida na palavra, na pureza, no procedimento, no amor, na fé. Você está habilitado por Deus. Não vai ser a sua juventude, você ser uma criança, como Jeremias questionou, Deus usa quem Ele quer, quem Ele chama, Ele salva, Ele enche do Espírito Santo, Ele usa para o louvor da sua glória. Amados, caminhando para o final, nós não temos dúvidas de que o que Deus espera de nós é que nós sejamos discípulos de Cristo que fazem discípulos. Não há dúvidas, lendo os Evangelhos, lendo toda a Escritura, esse é o caminho, esse é o caminho. Mas quais são os desafios para quem quer obedecer a Deus nesse chamado? Eu quero destacar rapidamente 4 desafios. O primeiro deles, consciência da graça de Deus na sua vida. Perceba o versículo de número 9. No 8, Paulo diz, não te envergonhes do Evangelho, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Participa, no final do verso 8, comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Presta atenção no verso 9. Como é que Deus nos salvou e nos chamou? Ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. A vocação é o chamado de Deus, a nossa eleição em Cristo. O dia que você ouviu a voz de Jesus, você resistiu à voz do pregador muitas vezes, você resistiu às histórias bíblicas que a sua avó contava para você, mas o dia que Jesus falou contigo foi inequívoco, foi uma chamada eficaz. Ele nos chamou com santa vocação, aleluia. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que dia maravilhoso, aquele dia bendito em que nós ouvimos o Senhor dizendo, eu morri por você, eu dei a vida por você, você agora é meu, eu te comprei, aleluia. Paulo diz, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Aleluia. Nós não fomos chamados pelas nossas obras. Um dia eu amanheci melhor. Não, meu irmão. Eu já disse aqui que eu vi essa frase uma vez, que nós, como cristãos, nós admiramos a obra da criação. Nós admiramos a obra da salvação em Cristo.
nós apreciamos a obra do Espírito Santo, ao mesmo tempo nós desconfiamos do nosso coração. É o que eu sempre digo, é como o sujeito que saiu da UTI, você vai conversar com o médico diz assim, e aí, você pergunta, e aí doutor, ele falou assim, melhorou, mas ainda inspira cuidado. Não se assanha não, porque o coração continua inclinado para o mal. Tem uma bênção aí, tem a vida nova em Jesus, mas a carne continua militando contra o Espírito. A carne é a velha natureza. E nós precisamos estar atentos a isso. Não podemos descuidar. E enquanto discípulos que são chamados a fazer discípulos, nós nunca podemos nos esquecer da graça de Deus. Porque senão, você olha para uma pessoa e diz assim, não vale a pena investir não. Não vale porque isso aí é causa perdida. Se você desconsidera a graça de Deus, você acha que as pessoas são causas perdidas. E é um problema no ministério cristão, quando você acha isso. E eu sempre digo, é só olhar e lembrar de você. Como é que a graça de Deus chegou na minha vida e na sua vida? Como é que nós andávamos? Quem nós éramos? Se você olhar o retrato antigo, a fotografia velha que a Escritura apresenta, era horrorosa, né? Inclinado para o mal, pensamento totalmente contrário ao Evangelho, mas Deus nos resgatou, né? Éramos inclinados conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando nós estávamos mortos, sem escolha, mas Ele nos escolheu em Jesus. A graça nos alcançou. Paulo está dizendo, Timóteo, não te envergonhes do testemunho, fala do Evangelho, faz discípulos, mas quando você achar que está lidando com gente que não merece, que não vale investir, lembre-se dessa graça. Nós fomos chamados, nós fomos alcançados pela graça do Senhor, o favor que nós não merecemos. Me lembro quando o Ananias foi convocado por Jesus, chamado para orar por Saulo. Ananias falou, Senhor, não me leva a mal, né, Senhor? Mas é esse homem mesmo, eu tenho que orar por esse mesmo. O Senhor já pegou o currículo desse homem? Jesus falou assim, Ananias, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante reis, as autoridades, e eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. É esse mesmo, esse que chegou aqui em Damasco com carta de recomendação do sumo sacerdote, que veio para matar cristão, caiu por terra, viu a glória de Deus, ficou cego por um tempo, e alguém disse que a gente que escolhe o Evangelho. Deus pega ele, joga no chão, amassa ele, cega ele, foi ele que escolheu, foi, ele tomou uma decisão, agora eu quero ser crente. Um homem com a compulsão para matar discípulo de Jesus, vai ser crente assim, do nada? Meu irmão, se Deus não operar a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida, nós vamos morrer separados de Deus. Então glorifica o nome do Senhor por essa graça bendita, aleluia. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, com determinação e graça, aleluia. Agora essa graça foi estabelecida quando, hein? Olha o texto, versículo 9, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada na vinda de Jesus, diz o verso 10, mas a graça de Deus foi conhecida antes da fundação do mundo. Quando eu paro para pensar nisso, não tem outro caminho a não ser glorificar o nome do Senhor, meu irmão. E é isso que Ele quer que a igreja faça, o glorifique com o seu testemunho, o glorifique servindo com alegria, o glorifique se dedicando à sua obra, o glorifique testemunhando e fazendo discípulos. Se essa graça é real na sua vida, se você entendeu que não é por obra, não
próprias obras, diz o versículo 9, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Graça essa que nos foi dada em Cristo Jesus, no Filho, que no conselho eterno disse: Pai, eu vou. Porque, meu irmão, a cruz não é um plano B. A redenção não aconteceu para Deus fazer um acerto no plano que deu errado, não. O sangue de Jesus já foi conhecido antes da fundação do mundo. Vai entender um negócio desse? Você não entende, né, meu irmão? Então agradeça a Deus por isso. Pela fé, nós cremos nessa verdade, nesse amor. E essa graça se manifestou, diz o verso 10, se manifestou na pessoa de Cristo, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, Jesus deu gargalhada da morte na cruz. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas além de destruir a morte, ele trouxe a luz, aleluia, a vida e a imortalidade. Mediante o quê? Mediante o Evangelho, porque sem o Evangelho, sem o poder de Cristo, o homem está perdido eternamente. Vai viver a eternidade separado de Deus, no lugar que a Escritura chama de inferno, lugar de tormento, lugar de dor. E a pior angústia do inferno não é o fogo, não é o enxofre, é passar a eternidade sem poder ver a face de Jesus. Isso é inferno. E a maior glória do céu não são as ruas de ouro, mas é poder passar a eternidade face a face com aquele que deu a vida por nós. Hão de vê-lo assim como ele é. Aleluia! 1 João 3. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, aleluia, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso é céu, é passar a eternidade vendo a face de Jesus. Eu brinco sempre dizendo: olha, amados, tem gente que diz assim: pastor, quando eu chegar no céu, eu vou enquadrar Adão, né? Quando chegar no céu, eu vou perguntar a Davi o tamanho da pedra. Meu irmão, eu não quero nem saber de Adão e Davi. Os primeiros 800 anos vai ser só olhando para Jesus. Depois, se der tempo, a gente fala com um com o outro. Vou ficar vendo, perguntar a Sansão o tamanho do cabelo dele. Você está de brincadeira comigo, meu irmão? Eu não vou estar no céu por causa da pedra de Davi, eu não vou estar no céu por causa do cabelo de Sansão, eu não vou estar no céu por causa da ousadia de Moisés, eu vou estar no céu por causa do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que nos lava de todo pecado, aleluia, louvado seja Deus. Consciência da graça de Deus. Discípulo de Jesus que não tem consciência da graça de Deus, vai ser um problema na obra do Senhor, porque vai querer convencer as pessoas pela sua força, e aí não vai dar certo. Vai esquecer o que Deus fez, como agiu com graça na nossa vida, não vai dar certo. Então Paulo diz: Timóteo, não te envergonhes do testemunho, aquilo que você recebeu da sua avó e da sua mãe, passa adiante, mas não se esqueça da graça de Deus na sua vida. Segundo lugar, nós precisamos também ter a certeza da vida eterna. O verso 10 nos fala sobre isso, que Jesus trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O que isso vai refletir na minha vida como discípulo de Jesus? Meu irmão, quem anda com a consciência da eternidade, não se prende às coisas desse mundo. Você vai passar quantos anos aqui? 80, 90? Não sei quantos anos vamos viver. Alguém já perguntou: quantos anos você tem? Né? A gente tem essa mania: quantos anos você tem? Aí você fala assim, no meu caso, 49. Ele falou assim: não, isso aí você não tem, isso aí você já teve. Eu não sei quantos que eu tenho para frente ainda, né? Eu já usei 49, se eu usei bem ou usei mal, aí é você e Deus, os que têm mais ou que têm menos. Eu não tenho mais isso, já usei, né? Agora, quando nós temos essa consciência, nós passamos a viver na história para abençoar vidas, para que elas possam também desfrutar da eternidade com Deus. Aí nós passamos a aproveitar as oportunidades.
temos a consciência da eternidade. A esperança da vida eterna nos faz olhar para o fim da história e nos liberta do apego àquilo que nós não podemos levar conosco. Percebam, irmãos, a artimanha do inimigo. Ele quer que a gente lute, se debata ansiosamente para nos apegarmos a coisas que nós não vamos levar conosco. Essa é a artimanha do materialismo. E Jesus falou muito sobre isso: não podeis servir a Deus e as riquezas. Aquela parábola de Jesus para aquele homem, né? Minha colheita foi grande, eu quero ampliar, vou construir mais celeiros, e vou dizer para minha alma: descansa, come, bebe, regala-te por muitos e muitos anos. Aí o Senhor diz assim: esta noite te dirão louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, amados, o discípulo de Jesus é alguém que tem consciência da graça de Deus, por isso serve ao Senhor na história, serve às pessoas, investe em vidas, porque entende que essa graça que o alcançou pode alcançar outros. Segundo, tem certeza da vida eterna. Meu irmão, o trabalho que você faz, o ministério que você desempenha no reino de Deus tem consequências eternas. Não é um investimento que vai acabar aqui. Pense em vidas. Uma pessoa que vai conhecer o Evangelho através do seu testemunho, essa pessoa vai viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Terceiro desafio para quem entendeu que deve obedecer a Deus, sendo e fazendo discípulos, é fidelidade às Escrituras. E eu quero afirmar mais uma vez: não há discipulado sem a pregação do Evangelho. Não há discipulado cristão sem a pregação do Evangelho. Percebam, no versículo 13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: Timóteo, você lembra o que você recebeu? Você lembra, não lembra? O que a sua avó te ensinou? O que a sua mãe te ensinou? O que eu te ensinei? No capítulo 3, no verso 14, Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância você sabe as sagradas letras, ela pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Ou seja, quando você for discipular uma pessoa, o Evangelho é o seu ponto de partida, a palavra de Deus. Você não está formando discípulos seus. É lógico que sempre no início da caminhada as pessoas têm referências na sua vida, mas são discípulos de Cristo. É o Evangelho que aponta para Cristo, que aponta para a firmeza que uma pessoa precisa ter em Cristo Jesus. Vem a tempestade, vem a adversidade na caminhada, mas se ela estiver firmada em Cristo, ela vai vencer. Então, amados, nós não podemos abrir mão da palavra. E aí, se você quer ser um discipulador, você precisa conhecer a palavra de Deus. Nós temos convidado você a estudar conosco a Bíblia, às quartas-feiras, aos domingos, nos nossos encontros. Em cada encontro do ministério da igreja, a palavra de Deus precisa ser central. Também temos estimulado a comunidade cristã aqui na igreja local a ler a Bíblia todo dia. Apresentamos aí um plano de leitura. Você pode seguir um outro plano de leitura. Gostaríamos que todos pudéssemos ler esse que a gente está estabelecendo, mas o importante é que você leia a palavra regularmente, em nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Você vai falar do Evangelho, você vai falar da palavra, você precisa conhecer, se aprofundar na palavra, em nome de Jesus. E por último, dependência do Espírito Santo. O verso 14, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Como é que nós vamos fazer discípulos na nossa força? Eu acho interessante que eles receberam, os discípulos de Jesus, receberam o treinamento que poderia receber. 3 anos intensivos caminhando com Jesus. Imagine, irmãos, Jesus no meio da multidão, os discípulos estão ali ouvindo. Jesus
curando os enfermos, eles estão ali presenciando. Sermão do Monte, Jesus andando sobre as águas, multiplicação dos pães, 3 anos intensos. E aí Jesus diz para eles no final, eles perguntam: Senhor, como é que vai mandar para a gente? Como é que vai ser o diploma? Ele falou assim: não está pronto ainda não. Permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Não por força, Zacarias 4, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas não estão prontos ainda, viram tantas coisas. Meu amado, onde é que nós exercemos o nosso ministério? Em que ambiente nós vivemos a fé cristã? Num mundo que deu as costas para Deus, num mundo desconectado com Deus, com valores antagônicos à fé, influenciado por um espírito maligno, que a Bíblia chama o príncipe desse mundo. Estava numa igreja uma vez, ministrando, entrou um jovem. Quando ele pisou na porta, uma mulher manifestou aqui, endemoniada, uma mulher que não andava, começou a correr dentro da igreja. O mundo espiritual é mais real do que aquilo que nós vemos. Existe alguém que quer matar, roubar e destruir as vidas, as famílias, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Só revestidos pelo seu Espírito é que nós podemos ver a glória de Deus na vida das pessoas. É o Espírito quem regenera. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Tatiana cantou aqui, né? Eu creio que tudo é possível, basta uma palavra. Às vezes você se prepara, você vai dar um estudo, você vai levar uma mensagem, você tem que fazer a sua parte, orar, estudar. Aí a pessoa se rende ao Senhor, você pergunta: rapaz, sabe aquela frasezinha que você nem tinha programado? Às vezes uma canção. Meu irmão, na unção do Espírito Santo, as coisas acontecem de uma forma maravilhosa. Então nós precisamos nos encher do Espírito. Não olhe para a obra de Deus como você pudesse fazer de qualquer forma. Não, pastor, meu trabalho é só ficar aqui na recepção. Faça isso cheio do Espírito Santo. As pessoas vão ser recepcionadas com alegria. Pastor, meu papel agora é só aferir a temperatura. Faz isso com unção, meu irmão, em nome de Jesus. Meu papel é jogar álcool em gel na mão da turma quando chega. Faz isso, recebe com um sorriso, joga álcool com vontade mesmo. Quiser tomar banho, toma banho, meu irmão, à vontade. Mas com alegria, com a unção do Espírito Santo. Não, pastor, meu papel é só cantar. Então, mas eu já conheço as músicas todas, não preciso nem ensaiar mais, não preciso nem orar mais. Não é o que eu vejo aqui não, né, os irmãos? Vamos ministrar domingo que vem, o parto já começa na segunda-feira, começa a orar, chorar, pedir a Deus. Então, amados, nós precisamos, como igreja, discernir a abrangência do discipulado, que começa em casa. Eu quero estimular então você a contar as histórias bíblicas na sua casa, seus filhos. Pastor, ele já é adolescente, gosta de história, né? Não a história geral nem a história do Brasil, mas gosta das histórias bíblicas. Alguns gostam até de história também, né? Pega um assunto aí do interesse, faz um link e conta uma história bíblica. Você está evangelizando uma pessoa, fique atento àquilo que ela está falando. Talvez ela vai falar de um problema e você conhece uma história bíblica que se aplica àquele problema. Coloque-se no altar de Deus, ore por essa pessoa, peça uma oportunidade ao Senhor. Mas, meu irmão, não desobedeça o chamado de Deus. Ser e fazer discípulo de Jesus. Se você é um discípulo, uma discípula, você é chamado a fazer discípulo. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Queria que você colocasse a sua vida nas mãos de Deus. Queria que você orasse agora ao Senhor por pessoas que vêm à sua mente, que precisam ouvir essa palavra, precisam receber essa mensagem. E talvez você pense assim: não, Deus vai usar um missionário, vai atravessar o oceano para falar com ela. Mas ela trabalha com você.
Talvez a única referência que ela tenha do Evangelho seja você. Então, meu amado, é com você mesmo. Coloque-se diante do Senhor. Pastor, o senhor não conhece a minha vizinha. Eu coloco o lixo aqui, ela puxa para lá e bota o lixo dela na minha porta. É essa que precisa ser evangelizada. É essa aí. Pastor, o menino do andar de cima, parece que tem um campo de futebol aqui em cima da minha casa, pastor. Abençoe esse menino, ore por ele. Pastor, meu vizinho de cima ganhou uma bateria. Foi só ele ganhar que eu ganhei uma insônia. Ora por ele. Ora por ele. Abençoe essa vida. Se coloque no altar de Deus. Deus quer usar nossas vidas. Assim como usou Lloyd, assim como usou Eunice lá em casa, assim como usou Paulo, um cristão mais maduro, para ensinar os mais jovens. Meu irmão, não perca as oportunidades. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Talvez alguém aqui nessa manhã que não seja ainda um discípulo de Jesus, ainda não se rendeu ao amor de Deus. Faça isso hoje. Você que está em casa assistindo essa palavra, se renda ao amor de Deus. A Escritura pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação não é por obras, a salvação não é pela sua justiça. A Bíblia diz que a justiça humana diante do Senhor é como trapo de imundícia, porque nós fomos tocados pelo pecado. Somos imperfeitos, mas aquilo que Jesus fez foi perfeito. O sangue de Jesus pode nos lavar de todo pecado. Creia no Senhor, se renda ao seu amor, invoca o nome dEle. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Faça isso nessa hora, em nome de Jesus. Senhor amado, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu povo reunido nessa manhã para buscar ao Senhor. Que o Espírito do Senhor continue trabalhando nas nossas vidas. Que a Tua boa mão continue estendida sobre nós, Senhor, nos guardando, nos livrando. E pedimos, Senhor, que Tu nos uses poderosamente. Que Tu estabeleças no nosso meio um movimento constante de discipulado, em obediência à ordem de Jesus. Não como uma moda, não como uma alternativa humana, mas em obediência à grande comissão, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado porque fomos chamados pela Tua própria determinação e graça, não segundo as nossas obras. Obrigado pelo Espírito Santo que nos regenerou. Obrigado por homens e mulheres que pregaram o Evangelho para nós, Senhor, e que nós possamos repetir isso na história. Que o Senhor nos use para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.